Olá, pessoal. Meu nome é Hamilton de Brito Júnior. Eu sou presidente do Sinfac de São Paulo e da Abrafesc. Eu também sou empresário do fomento comercial nas empresas do grupo Credere. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a FEComércio, a entidade que o Sinfac de São Paulo é afiliado, que também eu faço parte do quadro diretivo. Então, nós temos hoje aqui, nós estamos recebendo com muita honra a Grafeno, a Ana Luísa, que é muito conhecida já do nosso mercado, e também o seu novo parceiro, o seu novo sócio da Vortex, Juliano. E nós, nesse podcast, nós queremos dar um pouco de atenção para essa parceria que eles fizeram, conhecendo um pouco melhor quem é a Vortex, né? E nós estamos aqui acompanhados do nosso vice-presidente do Sinfac São Paulo, é o Everaldo. Ele também é empresário já há muito tempo do fomento comercial, né? Então eu passaria a palavra para você se apresentar e depois nós passamos a palavra pro lado deles lá, tá? Muito tempo, Hamilton, como empresário, né? Eu comecei cedo, tá? Tem 30 anos no setor de antecipação de recebíveis, mas comecei bem cedo, não é que seja velho. Mas então eu sou Everaldo, cofundador da OneSeven. Trabalhamos com operações para pequenas e médias empresas, antecipação de recebível, operações estruturadas. Sou membro também do Sinfac, com muito orgulho, do lado do Hamilton, que é o nosso grande defensor, que se não fosse ele, eu não sei que seria a nossa classe hoje, tendo em vista que ele é incansável, sempre defensor da classe. Então, obrigado pelo convite de eu estar aqui, podendo estar junto dessas duas feras aí, Vortex e Grafeno, agora juntos, né? Pois é. Então, sejam bem-vindos e prazer em conhecê-lo pessoalmente agora. A Ana, a gente já se encontra sempre. Sim. Muito obrigada, seu Hamilton, Everaldo, pela recepção. É um prazer estar aqui com vocês. A gente está super animado, né? Realmente muito entusiasmado com a transação que a gente comunicou ao mercado. Estava até aguardando algumas semanas, né, Hamilton, para a gente conseguir organizar esse podcast, porque realmente a gente acredita que essa união traz uma força nova para o nosso mercado, né? A gente começa a ter uma amplitude de um ecossistema muito mais robusto para apresentar aí para os nossos parceiros, os nossos clientes. E eu estou muito honrada aqui em poder apresentar o Juliano, né, que representando a Vortex, ele e o Alexandre fundaram e participaram aí recente da aquisição da Grafeno. E estamos super felizes aqui em apresentar e a gente poder contar um pouco da história deles e da nossa também em conjunto, né? Eu me lembro que, acho que foi 19 de maio, você me ligou, falou, nossa, tem uma feliz da vida, Sim. tem uma baita numa novidade. Foi. Nós estamos se associando com a Vortex, né? E daí aquele podcast que estava programado, vamos postergar que eu quero apresentar ele e agora chegou a hora, né? Com certeza. Então, eu queria pedir para o Juliano, então, se apresentar, contar um pouco. Pode explorar bastante, porque o nosso mercado não conhece muito a Vortex. Tá bom, que bom. Então, a Grafeno já é figurinha carimbada, mas a Vortex para nós é uma novidade, tá? Que bom. Bom, Hamilton, Everaldo, obrigado pelo espaço aqui de poder falar da Vortex. Acho que para nós uma satisfação enorme falar tanto da Vortex quanto da parceria com a Grafeno. A Ana, agora nossa sócia lá, acho que tem uma contribuição enorme no nosso negócio. Eu fui advogado, engraçado, né? Embora eu não tenha, seja do mercado de fomento e tal, eu trabalhei muitos anos com securitização, então antecipação de recebíveis é um negócio que sempre permeou tudo que a gente fez na Vortex, e é daí que veio a ideia de montar a companhia. Eu e o Alexandre, a gente éramos advogados, e a gente via que no mercado faltava aí um player, a gente falava, dedicado para fazer esse serviço que a gente chama de infraestrutura, né? Que não é atividade core de nenhum cliente, mas que todo cliente precisa para acessar mercado de capitais. Esse era um pouco da ideia. E quando a gente olhou tudo que estava acontecendo, já tinha ali talvez um primeiro movimento de XP, de desbancarizar, corretores independentes, plataformas abertas. A gente olhava e falava assim, poxa, se
essa estratégia for bem sucedida dela e de todas as outras empresas que estavam tentando fazer, quem que vai processar, controlar essas coisas? E aí que veio a ideia de montar a Vortex, e a gente começou essa jornada lá em 2013, quando a gente faz o primeiro offsite, e a nossa autorização começa, a nossa atividade começa mesmo em janeiro de 16. Então, a gente esse ano está completando 10 anos de companhia, e eu acho que é cheio de altos e baixos aí nesse negócio. O mercado de fundos a gente entrou em 2018, mais ou menos, e a gente tentou fazer uma casa não dedicada a um setor, mas a gente atende vários setores da economia, desde que tentasse acessar o mercado de capitais. E, obviamente, o mercado de FDICs atualmente é um mercado que vem crescendo muito rápido. E eu diria que talvez das outras ondas que eu já vi do mercado de fomento crescendo, talvez essa seja a onda com mais qualidade, mais controle. Acho que eu vejo hoje Com certeza. um mercado muito mais maduro em termos de regulação, de players. Então, acho que é um momento ótimo. Ao mesmo tempo, acho que com né, o evento de Americanas, as grandes instituições abriram espaço para as casas de fomento, os FDICs entrarem. Então, acho que é um momento bem especial para o mercado de fomento, e é por isso que, quando eu olho hoje, a questão da grafena ela não podia ter vindo numa ocasião melhor, porque eu acho que é um momento oportuno de mercado, um momento oportuno de companhia. Acho que a grafena estava está num estágio ótimo em termos de atuação, de qualidade, de time. Então, acho que é um pouco talvez um resumo rápido aqui da história da Vortex e de como a grafena acabou aparecendo aqui na nossa vida, né? De certa forma, vocês se complementaram, né? O que era a Vortex e mais a grafeno. A grafeno realmente, ela também não é tão antiga no mercado, né? A grafeno, mas ela conquistou um espaço respeitável, né? Quando a gente começou a conversar mais ou menos no ano passado, né, Juliana? Acho que de forma mais estruturante. E olhando muito esse viés, assim, né? A Vortex está aí há 10 anos, ela começa com uma operação de administrador fiduciário, né? Então, cuidando efetivamente toda a parte de fidúcia. E também começa a expandir todas as licenças para custódia, administração, agente de garantias. Então, ele tem toda essa camada aí efetivamente de gestão das carteiras, seja via dívida corporativa, seja via fundos estruturados, né? E a Grafeno veio permeando muito na parte de banking ou na parte de serviços financeiros, o universo de FDIC. Então, a gente estava na ponta final, né? De liquidação, de gestão financeira efetivamente. Então, quando a gente olha os dois negócios juntos, fica um ecossistema realmente muito potente. Então, para as duas vias, né, no âmbito da Grafeno, a gente começa a ter um portfólio muito mais amplo, ou seja, a gente sempre se posicionou com um olhar consultivo perante aos nossos clientes, né? Então, a gente sempre olhou e entendeu as estruturas dos fundos, as estruturas das securitizadoras e como que a gente conseguia trazer produtos digitais para esse universo, para trazer, enfim, maior tração e menos fragmentação de ferramentas mesmo, né? E a Vortex vinha caminhando muito forte também nesse universo na estruturação de dívidas, na parte de fundos, e aí olhando para diversas camadas, né? Então, tem uma camada muito robusta de fundo imobiliário, uma camada muito robusta na estrutura agro, que vem ser muito complementar para o que a gente olha o nosso universo, né? O universo de fomento, ele começou muito forte, olhando lá atrás, né, seu Hamilton? Era um fomento mercantil, que o senhor sempre fala. Então, olhando lá muito a ponta do sacado. E a gente viu esse mercado se transformando aí nesses últimos anos, a gente olhando mais para o universo de dívida corporativa até, perante ao cedente, enfim. E toda a tecnologia, todo o ferramental trouxe essa viabilidade, né, da gente crescer o portfólio e expandir todo o portfólio do nosso setor e da nossa indústria. E a Vortex vem com um know-how muito forte de operações estruturadas, enfim, de fidúcia mesmo, né? Com uma infraestrutura e uma tecnologia muito robusta embarcada por trás. Então, eu acho que vai ser bem complementar. A Vortex é uma SCD também? Na verdade, a nossa primeira autorização, Sr. Hamilton, foi para ser uma DTVM. E aí, os primeiros serviços que a gente começou a fazer foi como agente fiduciário de operações de securitização e debênture. Ok. E foi engraçado porque quando a gente entrou, não entrava um concorrente fazia 15 anos nesse mercado.
quando a gente entrou, no primeiro ano, a gente já teve um market share de 50% desses papéis que a gente tinha autorização para atuar. Com uma tese de ter um time bom e de ter tecnologia. E isso mostrou que o caminho era certo, então a gente falava, poxa, o negócio agora é a gente tentar verticalizar tudo, porque eu montei uma companhia 100% digital, mas sempre que eu precisava ter um serviço que eu não tinha, então a DTVM pura, eu podia fazer só agente fiduciário. Eu não tinha autorização para ser custodiante. Quando eu contratava um terceiro, ele não estava integrado, ele não era tecnológico, e aí era sempre uma dificuldade. Então, eu fui verticalizando todos os serviços para deixar a companhia mais digital. Então, a gente tem uma DTVM, que hoje tem todas as autorizações, a gente faz administração de fundos, agente fiduciário, custódia, liquidação, escrituração. A gente fez até para talvez dar um pouco de contexto, em 2018 a gente fez uma rodada de captação, trouxemos alguns ex-sócios da XP como investidores da companhia, que era o Marcelo Maisonave, o Pedro e o Eduardo Glitz, que foram fundadores lá com o Benchimol na XP. O negócio começou a escalar, em 2021 a gente fez uma outra rodada de captação, aí trouxemos um fundo global, que chama FTV, e aí fizemos uma rodada maior e com esse dinheiro a gente fez algumas aquisições. Então a gente adquiriu um concorrente, que era a Pavarini, Simplifico Pavarini, que era um agente fiduciário bem instalado, muitos anos no mercado. E aí foi a segunda DTVM que a gente trouxe pro grupo. E aí, na nossa esteira, já tinha o planejamento de ter crédito. E aí, acho que crédito, na nossa visão aqui, era tudo aquilo que era necessário para originar uma operação de crédito. E aí, ter uma SCD estava aqui no nosso pipeline. A gente teve a autorização finalzinho de 23, começo de 24. Então, no conglomerado hoje, a gente tem 2 DTVMs, uma SCD, uma IP, duas agora, né, com a Grafeno. E isso que foi, acho talvez um negócio oportuno para nós. A gente passou 2000, né, para quem está no mercado, ter autorização regulatória não quer dizer nada. Enquanto você não integrar com a Ambima, CVM, as clearings, né, CIP, né, enfim, agora Nuclear e tal, não opera. Então, a gente passou 2024 inteiro fazendo as integrações da SCD, e agora a gente falou, poxa, estamos prontos, vamos fazer o go-to-market, vamos montar a esteira de vendas, vamos trabalhar para ter base e caso integrado na plataforma, vamos montar os fronts para o cliente acessarem e tal, e aí, puta, que cruzou a Grafeno no caminho, com tudo isso pronto. Com time, esteira, um produto já testado, já comprovado, falando, poxa, agora era um pouco dessa experiência com uma empresa um pouco mais de robustez, que eu acho que é importante quando você vai ganhando tração, né? Só para dar em números, hoje a Vortex tem mais ou menos 1,6 tri de ativos que transitam na plataforma, entre dívida, liquidação e fundos. A gente fez uma outra rodada em dezembro do ano passado, então a gente também tem um balanço hoje bastante robusto, que ajuda ter grandes contas, não dá para ter grandes contas com balanço de 700 mil, né? Quando o cliente fica preocupado, se o balanço dele é maior que o seu, sempre ficam... Então a gente achava que esse era um desafio. E aí, acho que esse é um pouco de como a companhia está agora. Então, esse é um pouco do cenário. Uma dúvida que veio agora na cabeça aí. Vocês usam outro fornecedor por baixo, certo? Sim. Então, vai migrar para a Vortex? Já começamos as conexões. A gente já vinha conversando aí, acho que nos últimos 30 dias, mais ou menos, né? Os times de tecnologia estão super conectados e integrados. Acho que a gente tem uma cultura bem similar entre as duas empresas. E hoje eu já estou com conta sendo aberta na estrutura da Vortex. Estou em período de teste. A gente vai fazer uma migração super tranquila, né? Muito cautelosa. A gente sabe a representatividade da Grafeno perante o mercado. Hoje eu tenho mais de 15 mil contas em empresas aí junto a clientes. Então a gente começa uma integração agora em junho, já estabelecida. A gente começa a abrir novas contas já através da Vortex. E também a gente vai fazer um processo aí bastante cuidadoso de migração, né, da carteira que a gente tem para o novo bancarizador. Agora a gente começa a ter uma estrutura própria
Eu acho que isso vai trazer muita autonomia, vai trazer uma melhoria na experiência como um todo, né, dentro do nosso ecossistema, e vamos agregar bastante valor aí para o mercado. Mas sim, já estamos com tecnologia a mil, conectando com eles para a gente conseguir verticalizar toda a estrutura aqui do nosso lado. Eu Mas também. pelo que eu entendi, eles também são uma empresa tecnológica, né? Sim. Então, uniu a fome com a vontade de comer aí, né? Então, e um mercado que, pelo que ele falou, era mercado de capitais, mas CRI, CRA e tal, e pouco FDIC, né? Nossa, é engraçado isso. Até sei lá, 2, 3 anos atrás a gente tinha, sei lá, 200, 500 milhões de FDIC lá na Vortex, em termos de administração e custódia. Agora a gente está com mais de 120 fundos e passamos de 12 bi em termos de FDIC, ou seja, aproveitou bastante dessa escalada. Hoje eu diria que FDIC é um carro-chefe lá na companhia. É impressionante. É. Mas talvez não tanto multidentro no sacado. Puxa, até contar um pouco da história. A gente como a gente era um entrante no mercado de fomento, aonde que a gente começou a ter alguma boa interação? Aqueles fundos que já nasceram mais digitais. Então, um fundo que nascia para fazer recebível de cartão de crédito, ou fundos que iam ter operação em escala, que precisavam fazer remessas enormes, muitas liquidações. E aí, às vezes, até outros players indicavam a gente, falavam assim, puta, esse daí, o que você precisa, você tem que falar com a Vortex. E aí a gente começou a entender que esse negócio era um negócio importante para a companhia. A gente desenvolveu um sistema proprietário de recebíveis, que inclusive a gente está para lançar uma versão nova dele agora, que a gente vai fazer numa estrutura nova. Então a gente está montando um sistema de antecipação que ele funciona 24/7 na conta do fundo, na reserva Pix do fundo, integrado com a SCD, com as aberturas de conta de grafeno. Então assim, a gente montou uma esteira bem digital, o que na nossa integração ajuda bastante, porque fala a mesma língua, né? Porque quando a gente comprou Pavarini, era um outro tipo de companhia, com outra filosofia, um negócio bem tailor-made, artesanal, mas super bem feito, mas tinha menos escala. E aí, quando a gente viu as primeiras relações com a Ana, a palavra escala, a tecnologia era core. Com as companhias juntas hoje, a gente vai chegar perto de 500 pessoas, das quais mais ou menos 170 são de tecnologia. Então, essa linguagem lá para nós, ela é nativa, né? Muitos associados nossos são clientes ou usuários da Grafeno. O que muda com essa entrada da Vortex? Só melhora, só melhora. Eu sei que muda já o que você falou, que vai mudar o BAS. Sim. Mas além disso, o que a gente pode esperar? Associados e nós também, acho que a Mil também usa, né? Sim. Também usa Grafeno também. Então o que muda para nós? A experiência do usuário, né, o consumo e o acesso à plataforma que ele já tem, continua o mesmo. Então a gente foi construída para ser uma plataforma agnóstica, né. Hoje quando a gente olha a nossa camada de parceiros, a gente tem diversos gestores, a gente tem diversos administradores, a gente tem diversas estruturas de crédito, credores, né, e a gente vai continuar se posicionando dessa forma. Então a gente mantém o nível da experiência que a gente já construiu e que os nossos clientes estão acostumados, que a gente vai fazer efetivamente uma mudança de conta, né, na estrutura de conta, mas que a experiência perante a ele se mantém a mesma. A gente continua muito voltado para a inovação, então a gente verticalizando toda o core, né, junto com a ECD da Vortex. Isso vai trazer mais autonomia e agilidade para a gente conseguir lançar novos produtos, novas inovações. A gente lançou semana passada oficialmente nosso aplicativo, então era um pedido aí que o mercado já vinha trazendo, né? Essa experiência versão app, a gente já tem uma excelente experiência versão web, né? Onde a gente realmente tem um acesso muito relevante de usuários finais, mas a gente começa a também trazer uma experiência app. Então eu acho que a gente começa a ter muito mais autonomia, a gente continua mirando muita inovação, ou seja, como que a gente melhora, né, o ciclo de ponta a ponta e com um ecossistema muito mais robusto para a gente tratar. Então todas essas vértices de agente de garantia, de administração, a gente começa a ter uma proposta de valor conjunta junto com a Vortex, né? Eu acho que isso daí vai com certeza trazer bastante valor agregado aí para todo o nosso setor. Acho que são um complemento. Acho que hoje qual que é uma grande dificuldade, né, do mercado?
é que às vezes, não é raro, você tem um prestador que é só administrador do seu fundo, você tem um prestador que é só o bancarizador, você tem um prestador que abre as contas do seu fundo, e aí na hora de fazer todo mundo operar junto, desde coisas simples, até cadastro, uma proposta comercial mais competitiva, tudo fica mais difícil. São muitos interlocutores, nem todo mundo está alinhado, nem todo mundo está com a mesma visão, às vezes a prioridade numa casa não é a mesma prioridade. Acho que também um pouco da ideia aqui é a gente fazer um pouco dessa esteira uma coisa só. Tentar ser mais competitivo do ponto de vista comercial, ter uma integração mais simples, da abertura da conta até a liquidação do fundo, bem direcionada para o cliente mesmo. Então, acho que eu diria que além dos benefícios diretos que a Ana mencionou, acho que os indiretos são esses. Vai ter um interlocutor só, uma tecnologia só. Acho que tudo isso vai facilitar bastante a vida de quem opera, né? E muito com foco na experiência do usuário, né, assim, a gente continua, tendo ofertas modulares, ou seja, nas 2 companhias, então, será possível contratar Vortex, contratar Grafeno ou contratar o combinado, né, das 2 soluções, mas muito buscando aí melhor experiência do cliente como um todo na jornada, né, então eu acho que esse é o grande objetivo. Mas a Vortex era administradora também, né, principalmente. Sim, É um concorrente direto da Singularity, é isso? Sim. sim. É praticamente só para deixar claro. Então, e a Ana, que era tão ligada com a Singularity e agora com a Vortex, como é que fica? Continua, amiga. No nosso mercado, o que a gente acho que a gente está aí realmente para impulsionar. O que a gente olha aí de agenda dos reguladores mesmo, né, entrando em pauta, então Banco Central, CVM, eu acho que a gente vai ter grandes mudanças no nosso setor, a gente vê a duplicata escritural entrando no próximo ano, a gente vê quesitos de boleto dinâmico vinculantes à duplicata escritural. Então, assim, o que eu enxergo é que o nosso mercado ele vai crescer, ele vai continuar crescendo, né, ele já vem numa crescente. Eu vim do mercado financeiro, então quem não sabe aqui, eu vim de banco originalmente, né, e eu fiquei impressionada quando eu entrei na indústria, assim, quando eu entrei realmente no setor, e acompanhei todo o crescimento do setor. Então acho que no fim a gente está para se complementar, a gente está para agregar para a indústria, para o setor como um todo. Vamos continuar presente, junto, participando dos eventos de vocês, que é sempre um prazer. Você citou aí a duplicata escritural e o boleto dinâmico, mas na verdade, a Grafeno foi uma pioneira quando ela lançou praticamente a mesma coisa que é o boleto dinâmico, com aquela transferência de titularidade. Sim, o titularidade. Lembra, né? É um produto que está rodando. O conceito da transferência de titularidade vai ser mais ou menos o mesmo do boleto dinâmico, né? Perfeito. É uma solução que o mercado ele tinha essa carência, né. Realmente, a gente tem você tem um título, né, emitido vinculado a um lastro que ele não acompanha o fluxo de liquidação à medida que ele é cedido dentro da carteira do fundo ou dentro de estruturas de crédito. Então a gente foi pioneiro, assim, a gente emulou essa estrutura no passado aí de boletos que forem emitidos dentro da plataforma da Grafeno, né, que eles já tiverem aí, junto dos sacados, a gente consegue alterar a liquidação desse título, se ele for cedido para alguma estrutura de crédito. E o boleto dinâmico ele vai trazer, ou seja, como você vai conseguir acompanhar e vai trazer muito mais segurança, né. E essa segurança que vai trazer, que o regulador está permitindo que a gente traga para o setor, naturalmente vai trazer um crescimento, menos risco de crédito e uma adequação aí como um todo na indústria, né. Eu acho que a análise de crédito, quando for implantado esse sistema, vai ser muito melhor, porque do que qualquer sistema, porque se você tiver acesso à agenda de teu cliente, você tem acesso da agenda presente, passado e futuro. Então, para análise de crédito, isso daí, quer dizer, é ruim para nós que somos especialistas e sabemos analisar crédito. Mas para um leigo entrar nesse mercado, tá bico, só precisa ter dinheiro. Tem oportunidades e ameaças. Ferramentas, né, e o nosso objetivo aqui é justamente fornecer essas ferramentas, ou seja, de controle, de gestão, de custódia, de acompanhamento da liquidação financeira. Eu acho que, assim, o mercado ele tá mais amplo, assim, ele tá mais dinâmico, a gente vê muitos grandes ecossistemas também verticalizando a oferta de serviços financeiros, né, a gente fala muito do universo de multicedente, multissacado, mas as estruturas de embedded finance, né, os monos também vêm crescendo muito.
no fim é o usuário final, ou seja, qual que é o comportamento do meu cliente final, qual que é o comportamento daquele meu usuário final e como que eu consigo trazer a melhor experiência para ele. Eu enxergo que os serviços financeiros como um todo no mercado brasileiro, eles caminharam muito forte nesses últimos 5 anos nessa direção. E vocês, o pessoal da SCD, essas coisas, tiveram muita influência nisso daí, porque cada vez mais, ah, até grandes magazines, grandes estão entrando nesse mercado. Então o mercado não para de crescer. Por exemplo, você citou dos monos. Então, se você ia 10 anos atrás na Faria Lima falar de FDIC, ninguém sabia o que era. Hoje é a bola da vez, né? Virou. Então, e parabéns, então, por você estar entrando no mercado tão promissor como esse, Obrigado, né? obrigado. Não, É. acho que é um mercado pequeno ainda. Acho que agora é a hora de todo mundo se apoiar. Acho que a gente está, embora a Grafeno seja parte do Grupo Vortex, que a gente seja agora um time só, acho que tem espaço para todo mundo trabalhar para todo mundo. Enquanto o crescimento está aí, acho que é a hora de aproveitar e a gente crescer de forma organizada, estruturada. Acho que tem espaço para todo mundo nesse negócio. Acho que a Duplicata vai mudar muito. Talvez quebre aí grandes equações que hoje estão presas nos grandes conglomerados, que, para quem está aí no mundo de fomento, seja uma ótima alternativa, né, de entrar nesse novo mundo aí, né? Essa é uma quebra de paradigma muito grande, É. porque muda muito o nosso dia a dia, sabe? Então, desde que nós temos acesso com o cliente e tal, mas no futuro o próprio cliente vai colocar as duplicatas escriturais diretamente no repositório da escrituradora. Sim. Então, então, isso pode fazer com que você perca um pouquinho do teu relação, porque o forte nosso é a proximidade que nós temos com o cliente, né? Então, diferente dos bancos. Mas na hora que virar tudo digital, eu acho que nós temos a perder. O nosso negócio tem a perder, mas o mercado tem a ganhar, porque vai ganhar escala, vai reduzir taxa, sem dúvida. Então, mas é uma mudança substancial que, por exemplo, vocês têm SCD e tem a conta escrow. Não sei se a conta escrow vai sobreviver, porque muito do que quem tem conta escrow é porque não tinha o boleto dinâmico. Na hora que tiver o boleto dinâmico, talvez a conta escrow não vai ser tão necessária. Vai ser necessária ainda para operações estruturadas, Sim. de garantia, essas coisas. Mas para aquele cliente, para aquele sacado que não pagava para terceiro, acabou, emite boleto dinâmico, acabou, né? Mas que, seu Hamilton, quando a gente olha dentro das estruturas das carteiras, né, a gente já vê que parte da composição na carteira dos próprios fundos de recebíveis comerciais, eles vêm reduzindo versus a títulos de crédito, né? Então, CCB, nota comercial, a gente viu esse movimento, eu acho que antes tinha uma representatividade de 80% da carteira, está próximo a 70%, né? Nos indicadores que a gente acompanha. Então, de certa forma, ele vem reduzindo parte dos recebíveis comerciais. Concordo que parte dos boletos entrando com a escrituração compete com a estrutura da escrow, mas o mercado também vem construindo novas estruturas, operações estruturadas, operações vinculadas à garantia. Então, também, até parte da composição de análise na concessão de crédito, que era muito voltada para o borderô dos sacados mesmo, né, para a carteira dos sacados, a gente vê se voltando mais para a estrutura de cedente também, com percentuais de composição de garantia. Eu acho que é um mercado que ele vai continuar crescendo, inovando, e cada vez também nas ferramentas de tecnologia, a gente vai ver mais produtos financeiros para o segmento de vocês, né? Eram muito restritos os produtos financeiros que estavam associados, e a gente vê aí inovações, ou seja, realmente pessoas falando de rotativo, né? Estruturas falando de rotativo, falando de novas soluções. Eu acho que a gente vai se reinventar no fim. O setor vai ter que se reinventar, com certeza. Mas isso tem sido a tônica, né? Sim. Quanto tem mudado? Todo ano a Cada pauta é de agenda, inovação. cada agenda, nova agenda do BC+, aí, então, é uma mudança substancial. A gente vive isso dia a dia. E para vocês que são jovens, ainda é fácil, mas para mim, na minha idade, é difícil pra caramba acompanhar isso. Então, ainda bem que eu tenho meus filhos que tocam. Mas a questão é mudar, sempre mudou.
A questão agora é o ritmo da A mudança. velocidade, é verdade. Enquanto o Factoring ficou 20 anos dominando, veio o FDIC, demorou um tempo. Hoje o ritmo de mudança vai ser muito mais rápido e quem não se adaptar vai perder mercado, né? Então aproveitar ou se posicionar bem para aproveitar essas oportunidades é essencial para a empresa continuar viva, né? Sim. Mas acho que o lado positivo é que, quando eu olho essas mudanças, é que todas elas, no fim, estão deixando o mercado mais eficiente. Pensa, né? Eu cheguei a ver FDIC de cheques. Pô, quanto tempo demorava para você montar uma operação? Hoje em dia, a gente monta a FDIC, às vezes em 3, 4 dias, ele já está operando em volumes enormes. E isso daí só se deve ao fato de ter digitalizado boa parte dos recebíveis que estão hoje nessa indústria. A própria escrow, parece que é uma coisa boa, mas não é. Ela é uma unidade de segurança adicional para a estrutura. Poxa, o fato dela não ser necessária, para mim, o jeito de ver também é que é uma estrutura mais segura. E se está mais segura, ela vai ser maior. E aí, talvez, quanto maior for o mercado, mesmo que a gente tenha individualmente talvez menores participações, acho que em volumes de recursos devem ser maiores do que é o que a gente tem hoje. O negócio do duplicado escritural, para mim, o aceite automático libera várias empresas que são fornecedores de grandes sacados a poderem descontar com o que eles quiserem. E aí, se ela for digital ainda, descontar com o que ele quiser, quando ele quiser, como ele quiser. Acho que vai ser para mim, tentando ver o lado positivo dessa mudança, eu acho que abre um universo maior para quem está aí no mercado. Óbvio que vão ter mais entrantes, Vai. mas aí eu acho que é a hora que o fato de conhecer o sistema, conhecer a esteira, saber como conceder crédito vai fazer a diferença de quem fica, quem cresce. Acho que esse é talvez como eu vejo um pouco dessas mudanças todas que estão aí. São muitas. E falando em mudança ou evolução, o que vocês estão preparando de novo para trazer para o mercado? Tem alguma coisa já Tem no forno para... bastante coisa no forno lá. Acho que, né, depois deixando complementar, o que a gente já tinha em termos de Vortex para o mundo de FDICs. Acho que esse sistema proprietário que eu mencionei para vocês, que vai ter uma versão nova agora no final de agosto, que vai permitir uma operação do fundo 24/7, acho que é um negócio bem bacana, e 24/7 em escala, que eu acho também é um outro desafio. É um negócio que a gente vai fazer. Acho que tem um negócio bacana que a gente lançou agora, que também acho que é um desafio. Os FDICs recorrentemente têm algum tipo de pagamento de amortização, juros, enfim, sempre tem um movimento de caixa, e às vezes para o gestor ou para o consultor que está pilotando o fundo, é legal ele ter algum tipo de controle. A gente criou uma ferramenta agora que a gente lançou tem 2 semanas, que os gestores conseguem pilotar as amortizações dos fundos via WhatsApp. Então, toda vez que vai ter uma amortização do fundo dele, ele pode solicitar pelo WhatsApp, aprovar pelo WhatsApp, ele vê o PU pré, o PU pós. Se tiver dúvida, ele já abre ali. Se ele tiver de acordo, ele dá um ok, ela sai direto para liquidar para todos os cotistas. Acho que são formas que a gente vem tentando criar de dar mais eficiência para essa indústria. Então, talvez aí são pequenas pílulas que a gente vem jogando aí para tentar dar uma melhorada na indústria. A 24% interessou bastante. Isso é legal. Esse para multidente no sacado? Para tudo. Para tudo. 24%? 24. Mas No sábado, 3 da manhã, o cara, se o parâmetro de 24 crédito é horas. definido, ele vai conseguir tomar um crédito na liquidar automático. O Milton estava contente agora, pouco que se fosse Até às 6 horas já estava feliz. 24% e tal. Até às 5 horas. Mas não... Mas é porque tem que mudar muito em termos de tecnologia. Porque a indústria de fundos, principalmente a indústria, ela é construída numa arquitetura que ela é para operar dentro do expediente bancário. Aham, claro. O que a gente está aproveitando é a onda do Pix, tentando fazer essa construção via reserva Pix, integrada na SCD. Então, acho que esse é um pouco da Para nossa... quando isso? A gente começa os testes no dia 27 de julho. Então, a gente começa a fazer os primeiros betas lá na companhia 27 de julho. A 24% é muita coisa, gente. Qual que é a expectativa? Pode ser um pouquinho menos. Mas o que é? Uns 3 meses, 6 meses? Porque Acho que a gente vai testar, né? A expectativa é que o segundo semestre seja de teste, mas que a gente já comece a liberar para os clientes operarem em escala.
meus funcionários têm horário para trabalhar. Vai te dar um trabalho, te dar um problema, né? Mas é o que você está trazendo, é outra mentalidade, né? É outra. É a automação, Exatamente. que a operação vai ter que ser liberada automaticamente, não é alguém pilotando ali. A gente Muda vai a gastar mentalidade. mais tempo planejando os parâmetros para poder ser a operação entrar do que necessariamente alguém receber, olhar e falar, não, deixa eu ver se eu vou precisar. Basicamente esse, talvez um pouco mais de planejamento e depois que tiver sistematizado, aí a gente tem essa... É outra mentalidade. É diferente, é bem diferente do que é a cabeça nossa, o multidente muito sacado, né? Sim, sim, Que ainda ali vendo caso a caso e tratando exceções. sim. Isso é revolucionário mesmo. Até me assustou isso daí que você... Uma pergunta de curiosidade. Por que o nome Vortex? Porque, boa pergunta, você perguntou bastante quando a gente olhava o mercado desses, acho que esses serviços de infra, que a gente chama, achava que ele estava muito parado, precisava ter alguma coisa para movimentar, e Vortex é o centro do furacão, né? Então a gente achava que esse movimento ia ser um movimento de... E eu acho que a gente foi bem precursor nesse negócio. Quando eu fui montar a Vortex, eu falei com alguns clientes, teve cliente que eu falei, poxa, tô pensando em montar um negócio só de agente fiduciário, administração de fundos, custódia. Ele falou assim, pelo amor de Deus, vocês são muito bons, vamos fazer outra coisa, vem trabalhar comigo. Isso mostrava que era um negócio meio estagnado, carente, né? Como eu mencionei, com a primeira atualização nossa, fazia 15 anos que não tinha um agente fiduciário novo. E aí depois que a gente entrou, esse mercado ganhou uma atração. Pode ver, vários players que eram, né? A própria Singular não é mais Singular, agora é QI, tem fundos não residentes investidos, a própria Canastra, tem vários entrantes agora nesse movimento de digitalizar a infraestrutura. Então, enfim, acho que a gente foi bastante precursor desse Vortex, negócio. foi um Vortex mesmo. Exatamente, Bastante mercado. bem bolado isso daí, bem bolado. E para falar a verdade, sendo sincero, eu nem sabia que esse centro do furacão se chamava Vortex. Os fundadores é você e o Alexandre? é Eu, isso? Alexandre. E quem que é o marqueteiro que criou o nome? Na verdade, a esposa do Alexandre é que era a nossa assessora de marketing. Ela ajudou a construir o branding. A gente não... Acho que esse é um negócio de... Quando a gente olhava o mercado também, tinha um negócio que era assim... Tinham dois mundos. Tinha as empresas que eram familiares, e aí eram bons negócios para a família, mas não eram business de escala, investimento. Basicamente, era um business de dividendo. E tinha os grandes conglomerados que tinham os seus, né? Então ele falou, poxa, eu precisava de ter um player independente. Achava que ia ser uma bandeira bem forte da Vortex. Eu falei aqui tudo que eu faço, mas eu também deixo no meu site, material publicitário, o que eu não faço. Eu não concedo crédito com meu balanço, nenhuma hipótese. Eu não faço gestão. Eu não faço distribuição de valores imobiliários. Porque eu acho que se manter isento, né? O barman que bebe no fim da noite e acaba bêbado com o cliente é sempre um problema. Então, melhor não avançar nesse setor. Então, a gente se propôs a fazer uma casa totalmente independente. Acho que essa é uma segurança para os clientes de que, embora tenha acesso a toda estratégia, tudo, a gente nunca vai saber. Porque uma das coisas que eu ouvi uma vez, um amigo do meu pai que me falou, e eu uso até nos meus pits. Tem dois caras na vida que você não pode mentir. É o seu advogado e seu médico. Esse cara tem que saber. E aí, poxa, eu fui advogado da família inteira. Então eu sabia a estratégia, ponto fraco, forte. E aí montar um business agora que eu ia tentar resolver o problema de uma casa ou aproveitar uma tese bem concedida. A gente achava que não era. Então ele falou, poxa, não vamos fazer nada do que os nossos clientes fazem. O que a gente ouviu vai com a gente pro túmulo, tipo, padre, né? Vamos ser um pouco da estratégia. Então, um cara grande, independente, a gente achava que podia ser um hub natural para todo mundo trabalhar com esse negócio. E é engraçado que um desses clientes falou para mim, meu, não vai fazer isso, etc. Depois de alguns anos, ele veio para mim e falou, ó, quero investir e te falo mais, se você não deixar investir, eu vou montar um igualzinho. E montou, na verdade, né? Esse, preservando os nomes aqui, para mostrar que no fim, acho que a gente conseguiu fazer o ponteiro mover desse negócio. O grande diferencial da Vortex é a tecnologia, é isso? Acho que tecnologia e independência. Ser independente para nós é uma bandeira importante. Independência de não estar nas atividades que os meus clientes estão.
Mas já que tecnologia é um dos pontos, como que é IA? É uma pauta grande agora lá que eu venho dedicando bastante, né? Até eu falei para a Ana outro dia. Eu tô adotando várias coisas lá. Então, desde coisas pequenas, do tipo, todo mundo que abre uma vaga lá na companhia, eu tento estressar com ele por que que ele precisa de um analista, que agente de IA que não resolve o problema dele ainda. Isso, no mínimo, faz as pessoas pensarem se ele precisa mesmo daquele negócio, até pauta mais transformacionais. A gente pegar essa pilha de dados que a gente tem lá e tentar colocar uma camada de IA em cima para que os nossos clientes possam ter um acesso mais inteligente de tudo aquilo que ele opera. Então, hoje eu dedico uma pauta importante lá na companhia desse negócio. Eu tive em Nova York agora naquela Brazilian Week que teve lá e acho que se falou muito de IA. Uma das coisas que eu ouvi lá e eu fiquei bastante impactado, na verdade duas, uma delas é que nunca se investiu tanto dinheiro numa atividade, como numa tecnologia como estão fazendo no IA. Os valuations estão malucos. Se vocês viram hoje, o Zuckerberg tentou contratar uns engenheiros do ChatGPT por $100 milhões de luvas pro sujeito, e o mais engraçado, o sujeito não foi. Isso está mostrando o quanto eles estão. E aí ele falou o seguinte: poxa, então uma ótica está se investindo muito, os valuations estão malucos, mas do outro lado, eles começaram a revisitar bons negócios que não estão investindo em IA. Porque assim, poxa, o cara que tem um bom negócio e não investe em IA, não tem uma agenda nisso, e um cara que tem um mau negócio, mas que está investindo, pode ser que em algum momento esse cara venha e ultrapasse. E aí eles estão começando a reprecificar bons negócios, com bons valuations, por não ter uma agenda Tá usando dedicada, não ter uma pauta de IA. Então hoje a gente tem. Eu especialmente venho gastando um tempo grande da minha agenda com IA. Então acho que hoje é uma Até programando você já tá, né, até, Juliano? poxa, enfim, a Ana viu, né? Provocando o pessoal, falando assim, cara, a IA ela é uma quebra de paradigma. Eu sou advogado de formação, sem nada de código. Mas eu me propus a usar e consegui montar um sistema sozinho. Eu fiz o Você código. ou a IA? Na verdade, Você como a IA. essa é a beleza. Né? Até eu vi um cara da Starts falando um negócio que assim, que a inteligência artificial com a natural gera exponencial. Acho que essa é a beleza do negócio. Tanto é que, se eu não me engano, ele falou que tem um dado que de 5 prêmios Nobel que tiveram no ano passado, 2 deles eram cientistas de IA. Ou seja, não é só o fato do sujeito ser um cara super inteligente e dedicado. É que ele é um ser humano. Uma hora ele dorme, uma hora ele descansa, ele tem um fim de semana. E a IA consegue fazer 24 horas qualquer atividade que ele pedir para fazer. Então ele acha que em algum momento, 100% das pessoas que vão ser ganhadores de prêmio Nobel, que talvez é uma boa referência de evolução / inovação, vão ser cientistas de IA. Acho que a combinação das duas coisas é que deixa o negócio muito poderoso, e é isso. Ela fez um advogado fazer um código de um sistema sem muita complicação, sendo bem honesto aqui. E aí, depois que eu fiz isso, cheguei lá na Vortex, tem tudo, né? Engenheiro, estatístico, matemático, os caras do ITA. Eu falei, meu, se eu sou advogado, conseguir fazer um sistema, vocês aí podem preparar que eu tô esperando a régua Lá em cima. lá em cima. Fico até pensando aqui, trabalhando com o Juliano, se ele chega e pergunta o que ele falou, que perguntou agora há pouco. Que o que o agente de IA pode fazer ou o que ele não pode fazer porque tem que contratar alguém. Exatamente. Mas a minha pergunta vai ficar assim daí. Peraí, e se ele falar, perguntando se a agente de IA não faz o que eu faço? Aí talvez na hora de aprender novas coisas, né? tem Como que- usar com a IA, Sim. porque é o negócio da mudança, né? Eu também tô me adaptando, porque várias coisas que eu fazia durante o dia, que eu gostava de ler, analisar, estudar, agora basicamente eu gasto mais tempo vendo os outputs, o que vem das análises da IA, do que eu necessariamente fazer e desdobrar. É um outro tipo de vivência. Talvez o conteúdo, entre aspas, vem perdendo espaço pro processo, porque o conteúdo está disponível. Acho que como que usa hoje talvez seja
o X da questão, né? E até puxando um gancho aqui na visão da Grafeno, né, para esse ano a gente enxerga um ano muito forte de integração, então a gente vai ter muito cuidado com todo esse processo, como que a gente conecta 100% de todos os produtos e funcionalidades que a gente tem dentro da jornada da Vortex. E para o próximo ano eu enxergo realmente como que a gente vai tratar uma camada mais forte de dados, né? Eu acho que a gente já tem muito dado dentro do nosso ecossistema, a Vortex também tem bastante dado dentro do ecossistema deles, e essa pauta de IA, essa pauta de dados vão estar muito associadas ao desenvolvimento da indústria do nosso setor aí nos próximos anos. E eu acho que, então, para esse ano é um ano de integração, né, um ano de muito cuidado com os nossos parceiros, nossos clientes. A gente já lançou o aplicativo e a gente vai melhorar cada vez mais a experiência dentro dele. E todos conectados, a gente com certeza vai começar a tratar e renutrir, né, os nossos parceiros, os nossos clientes, em como que eles conseguem gerar mais valor dentro da cadeia deles, seja via eficiência operacional, seja via eficiência financeira. A gente vai estar olhando aí para todas essas estruturas. E você vai lançar não, um agente de IA para o fomento mercantil? Vamos tratar. Para poder, até poder atender lá os 24/7 que é. a Ana vai implantar, precisa de um agente de IA. Mas eu acho que, assim, é uma pauta que a gente tem que até que refletir como a gente vai se posicionar, né, Everaldo? Eu indo na rua, eu ouço muitas empresas falando, poxa, muitos dos nossos parceiros, né, eu quero usar IA, às vezes é uma estrutura cara para mim, às vezes eu não sei como eu comandar. E eu acho que a Grafena, ela tem uma expertise em tecnologia, ela conhece muito bem o setor e os nossos parceiros, né? Eu tenho um ecossistema bem concentrado lá, a gente conhece 100% dos nossos clientes diretos, então vai estar na minha agenda, assim, olhar como que eu ajudo vocês também a transformar a IA dentro do negócio de vocês também. Posso cobrar então? Pode cobrar, tá registrado e filmado aqui. Para quando é? Tá registrado e filmado. Mas eu acho que tem uma pauta realmente que o mercado vem demandando bastante a gente vai olhar muito com carinho para isso. Tá falando um pouquinho dos teus produtos, né? Então, falamos bastante da Vortex. Hoje os teus produtos, qual que é o carro-chefe? A Grafena, ela nasce, em 2019, com a estrutura de contas, né, então foi o nosso primeiro produto que a gente lançou e continua sendo o nosso principal produto em termos de participação do nosso portfólio. A gente hoje possui aí mais de 15.000 contas entre estruturas de conta escrow, que viabilizam, né, o fomento, desconto de recebíveis e contas de pagamento. A gente também cresceu muito forte na camada de plataformas white label. Então, fomos pioneiros, né, no desenvolvimento de uma estrutura white label perante o mercado. E a gente avançou muito, que a gente desenvolveu muitos clientes no uso e consumo da nossa plataforma, né? Então, hoje eu tenho aí 10.000 acessos dia na nossa ferramenta. Os clientes quase que acessam 2 vezes por dia, quem é recorrente. Então, é uma plataforma que está no dia a dia do nosso cliente, né? A nossa ferramenta ele está no operacional, no dia a dia do cliente. A gente também lançou, aí em 2023, uma plataforma de emissão de crédito, onde a gente emite CCB, nota comercial, CPR, que agora vamos estar conectados com eles, né? A gente já vinha conectado na estrutura de nota comercial, acho que a experiência com a Vortex ao longo do último ano tem sido excelente, assim, em termos de agilidade, capacidade de entrega mesmo, e agora a gente se conecta na parte de CCB também. E nesse último ano, a gente lançou também uma plataforma, de inteligência para concessão de crédito. Ou seja, a gente faz toda uma análise de dossiê, né, reputacional, de riscos, enfim, de processos vinculados a um CNPJ, olhando toda a camada de grupo econômico, então proponentes, sócios diretos e sócios indiretos, e também uma outra ferramenta de monitoramento transacional da carteira. Ou seja, você tem um filtro de aderência à sua política de crédito e a partir daquele filtro, a partir da sua política de crédito, eu vou monitorando se a sua carteira está deteriorando ou se ela está melhorando dentro do seu portfólio. Ou seja, a gente sabe que quando você concede crédito, o crédito ele não se mantém igual no tempo, né? O crédito tende a deteriorar e a grande beleza do segmento é como que você se antecipa, né? A um problema de crédito. E nosso objetivo é justamente conseguir auxiliar os nossos clientes aí, como que ele se antecipa, como que ele monitora se algum sacado, se algum cedente que ele fez uma concessão em algum período teve uma deterioração de crédito.
E a gente também tem, além disso, uma plataforma de dados que o objetivo é unir todo esse ecossistema, né? Então, eu tenho uma ferramenta para concessão de crédito, eu tenho uma ferramenta para emissão de ativos, a gente tem uma ferramenta de contas e liquidação, e a gente também tem uma ferramenta de dados, onde a gente consegue trazer para os nossos clientes uma visão mais estratégica do setor. Então, Everaldo, aí tá a ideia, provavelmente a partir daí a gente começa a desenvolver mais e trazer mais outputs para vocês que estão lá originando e que precisam ter, né, o dia a dia daquele sacado, daquele cliente, como que ele vem se portando no transacional. Um dos produtos mais novos de vocês foi o Analytics aí, né? Exato. Esse, eu não sei se por trás dele tem um Big Data. Já tem. Tem alguns, assim, ali a gente tá conectado com diversas ferramentas para a gente conseguir fazer essas consultas, e estrutura, e a gente tem uma equipe dedicada e conhece muito na estrutura de crédito, né, é um time que veio do segmento, justamente classificando os parâmetros, ou seja, o que que tem materialidade, né, porque o que a gente enxergava muito das ferramentas é que você acaba recebendo outputs delas, ou seja, mas você não consegue entender qual que é a materialidade, né. Não adianta eu receber um monte de alerta e eu não saber qual que é a relevância daquele alerta ou qual que é a participação daquele impacto na minha carteira. Então a gente também trabalha muito, nesse produto com a materialidade, ou seja, de tudo que eu consegui consultar no mercado, de todos os birôs que me trouxeram os dados e informações, qual é relevante realmente e pode impactar, uma qualidade de crédito ou uma qualidade numa concessão de um novo crédito. Eu testei um pouquinho esse produto e é legal porque você pode fazer por partes, né? Você tem o resumido, vamos dizer, lá, depois tem o completo. É muito importante, e a Grafeno ela nasce com essa cultura, né, seu Hamilton, tudo que a gente construiu foi co-criando com os nossos clientes, é até super interessante, porque quando a gente faz as pesquisas de satisfação, vem muito esse output, de que a Grafeno traz o cliente para a cocriação. E eu acho que foi o grande sucesso da Grafeno, assim, a gente tá lado a lado, a gente tá muito próximo ouvindo e a gente renutrir, né, nosso time de produtos e tecnologia em toda a melhoria. Então a gente fez um lançamento, eu lancei em abril o produto, tô com um time dedicado aí justamente para a gente coletar, né, a gente está aí no modelo alfa, que nem o Juliano falou quando ele testa, a gente entra nesse modelo, ou seja, eu vou coletando os feedbacks e como que a gente aprimora toda a estrutura. Então, mas o produto está crescendo bastante, a gente do mês passado para esse, já batemos aí 35 clientes, ou seja, eu estou entrando com uma cadência interessante de clientes dentro da ferramenta, e é da onde a gente coleta os feedbacks, né, para a gente conseguir melhorar e a gente conseguir aprimorar, justamente para que a gente consiga ter uma jornada única, ou seja, se dentro de uma jornada, né, de onboarding, de abertura de conta, seja na Grafeno, seja na Vortex, você já está embedado numa ferramenta que te traz uma análise na concessão de crédito, você acaba com um clique em um CNPJ, você consegue ter uma esteira muito mais fluida, né, muito mais ágil. Muito bom. A Grafeno continua com o nome Grafeno ou vai ter alguma outra coisa? Grafeno Vortex ou como SPC Grafeno lá? A gente pretende manter a marca, ela construiu um nome no mercado, mas a gente quer ter uma companhia só, então acho que talvez a gente mantenha o produto como Grafeno, mas que o time seja Vortex, a gente tem uma filosofia de integração, a gente quer estar junto, enfim. Muito bom. Então nós estamos caminhando para o final, o nosso tempo está se esgotando. Agradecer muito a presença de vocês. Parabéns ao Juliano por ter essa visão de ter adquirido uma empresa do porte da Grafeno, reconhecida no mercado, e parabéns à Grafeno por ter escolhido o parceiro certo também. Então, muito obrigado. Eu queria também que você fizesse as suas considerações finais, e eles também. Quero agradecer pelo compartilhamento de ideias e informações que trouxeram, desejar um sucesso a essa parceria, que precisa mais ainda, tanto a Grafeno quanto a Vortex, porque o mercado precisa, né? Precisa de bons players para fortalecer cada vez mais o nosso mercado. E com essa visão mesmo, com essa ideia que você traz de união, de parceria, né? Então, obrigado e sucessos para vocês. Eu também agradeço o espaço aqui, né? O seu Hamilton por conhecer, o Everaldo já tinha talvez tido algum contato lá atrás. Para nós é um prazer poder falar,
entrar nesse segmento com um parceiro estratégico igual a Grafeno, para a gente é muito importante. Acho que é um jeito, talvez, de tentar botar o tapete vermelho para os clientes, para a gente fazer esse negócio junto. Acho que aqui, literalmente, é uma soma que 1 mais 1 não é 2. A gente está falando aqui esse negócio que eu acho que ele é muito poderoso, né? Acho que até brinca, o casamento que começa agora, acho que tem tudo para ter bons frutos desse negócio. E é uma honra poder vir aqui mesmo falar, divulgar, estar aqui com a Ana. Acho que é só para agradecer mesmo. E eu também agradecer super, é sempre um prazer estar com vocês. Eu acho que é um momento novo, né, um momento de transformação para a Grafeno, a gente vinha trabalhando muito para isso e com certeza a gente vai trazer aí melhor experiência, e mais crescimento para o setor. Contem com a gente, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Gente, muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Obrigada, até a próxima.